Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui no monte. Tá ventando um pouco, então se eu tiver com a cabeça baixada próximo ao microfone, é por causa disso, pro meu áudio sair. Então, irmãos, o vídeo de hoje é sobre as 4 características, segundo a Bíblia, que faz um bom pastor. O que um pastor tem que ter, segundo a Bíblia. Então vamos logo porque interessa. Eu vou falar 4 características. Vou falar onde está escrito na Bíblia e depois eu vou explicar sobre cada uma delas individualmente. A primeira característica é ser irrepreensível diante dos homens. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Segunda característica, ser marido de uma só mulher, que dê bom testemunho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Terceira característica, governe bem sua casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Quarta característica, não dado ao vinho. Onde está escrito isso? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Eu até vi uma reportagem. A reportagem não. Um certo pastor foi num programa de TV e ele falou que na Bíblia não está escrito que a Bíblia proíbe o uso de bebida alcoólica. Irmão, esses crentes devem ter a Bíblia diferente da minha, né? A Bíblia inteira, do Antigo até o Novo Testamento, proíbe esse tipo de coisa. Se você quer saber mais sobre isso, eu não vou falar nesse vídeo não. Eu já gravei o vídeo aí, vinho fermentado e vinho não fermentado, tudo o que está na Bíblia relacionado à bebida alcoólica está nesse estudo. Então se você quer assistir, é só você clicar na playlist, estudo da palavra e procurar vinho fermentado e vinho não fermentado. Então vamos lá. A primeira característica aqui é ser irrepreensível diante dos homens. O que significa isso, né? Significa que o candidato ao ministério deve ser irrepreensível, que significa literalmente que não pode atingi-lo, que não se pode atingi-lo. Isso tem a ver com a conduta manifesta e aprovada, inculpável e irrepreensível, desta sua conversão na vida conjugal, na vida doméstica, na vida social e no trabalho. Então tem muito crente que acha que ser crente é só dentro da igreja, então aqui está falando que não. Ninguém deve ser cogitado para o ministério se houver contra ele acusações procedentes de imoralidade ou de transgressões graves. Pelo contrário, deve ser homem de reputação irrepreensível entre os membros da igreja e os de fora, por ter uma vida cristã exemplar e sem problemas morais, habituais ou incidentais. Este, portanto, pode servir de modelo para todos seguirem. Então, irmãos, isso daqui não é só um pastor. Isso daqui é para todo mundo que quer ser consagrado a alguma coisa. Também vai servir. Tá. E aqui tá falando também, eu vou ler aqui primeiro aquela última característica não dada ao vinho. Depois eu vou voltando atrás. O que significa isso, não dado ao vinho? Significa que a palavra composta, que significa literalmente ao lado do vinho, perto de vinho ou com vinho, aqui na Bíblia requer que nenhum pastor ou presbítero fique sentado do lado do vinho, ou seja, com vinho. Em outras palavras, não deve beber vinho embriagante. Isso daqui já está mais na cara, né? Tá muito na cara isso, mas tem gente que até hoje acha que não está na Bíblia escrito.
Tem que ler a Bíblia. A sua Bíblia não é diferente da minha, não. Na minha está escrito, a sua também está. Então vamos passar para outra parte aqui. Continuando, nem ser tentado ou atraído por ele, nem comer e beber com ébrios. Mateus capítulo 24, versículo 49. A abstinência total do vinho fermentado era a regra para reis, príncipes e juízes no Antigo Testamento. Era também a regra para todos que buscavam o mais alto nível de consagração a Deus. Levítico capítulo 10, versículo 8 fala sobre isso. E aqui está falando o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Eu já gravei tudo sobre vinho aí no canal. Quem quiser assistir, que assista. Aqueles que dirigem a Igreja de Jesus Cristo certamente não devem adotar um padrão aquém do que vai aqui. Além do que vai aqui. Além disso, todos os crentes da igreja são chamados sacerdotes e reis. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E como tais, devem viver à altura do mais alto padrão de Deus. Então, irmãos, se tem gente aí achando que ser pastor pode ficar com o pé inchado, cheio de cachaça, está errado. Continuando, aqui fala sobre governar bem a sua casa. Uma qualificação de destaque para o candidato que aspira ao pastorado é fidelidade no casamento e nos relacionamentos familiares. Para mais, aqui está indicando qualificações morais do pastor. Enfim. Então, irmãos, esse governar bem a sua casa, é que tem muito homem também, né, que ele é muito machista. Ele acha que só a mulher tem que educar os filhos. Está errado. O pai também tem que educar os filhos. Ele tem que, o homem tem que governar a sua casa. Então, como é que ele quer ser pastor se ele não consegue governar a sua casa? Não é verdade? Aqui está falando sobre o bom testemunho. O pastor que tem o bom testemunho, né? O pastor ou candidato ao pastorado deve ter bom testemunho de dois grupos. Os de dentro e os membros os de dentro e os membros da igreja. E os de fora, os que não pertencem à igreja, devem sempre ter tido uma vida justa de acordo com o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, aqui está falando que esse bom testemunho não é só de dentro da igreja, não. É os que estão de fora da igreja também. É o que eu falo. Você pode ser crente dentro da igreja, mas fora da igreja também tem que continuar a mesma coisa. Aqui também fala, continuando sobre o vinho, né? Fala que é moralmente inconcebível que o apóstolo estivesse aprovando o uso moderado de todos os tipos de vinho existentes nos dias dele. Muitos vinhos eram compostos e perigosos. Alguns interpretam as palavras de Paulo no sentido que os diáconos não deviam ser beberrões habituais. E assim ele tolerava o uso moderado de bebidas alcoólicas. Paulo, no entanto, declara que a embriaguez é um pecado tão terrível que exclui a pessoa do reino de Deus. Ah, Pedro, onde é que está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. É absurdo, portanto, dizer que Paulo exigiu como um dos altos padrões para os diáconos que eles não fossem beberrões habituais. Logo, Paulo deve ter em mente um sentido diferente de vinho, que não era um embriagante. No caso, para quem não sabe, dois tipos de vinho: o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Não existia uma palavra para suco de uva, não. Eles usavam vinho. Tá? Eles usavam vinho. Então tem muita gente que usa aquela passagem lá de Jesus, lá, né?
falando assim, não, Jesus multiplicou a água em vinho, então a gente pode beber. A Bíblia fala que Jesus multiplicou a água em vinho. Agora entenda, a palavra vinho, ela é suco de uva. Ela não é vinho de cachaça, de álcool, de pé inchado não, tá? Que fique bem claro isso. Longe de tolerar o uso moderado de bebidas alcoólicas, Paulo estava certamente advertindo contra o excessivo desejo e o uso de vinhos não fermentados. É o que eu disse. Quem quiser assistir o vinho... olha, se você não assistiu o estudo sobre vinho fermentado e não fermentado, você não vai entender muita coisa, não. O apego até mesmo ao vinho não embriagante era um vício comum nas sociedades pagãs e correspondia à glutonaria, que é um pecado. Paulo estava enfatizando o autocontrole em todas as áreas da vida, inclusive nas coisas boas, né? Como diz Provérbios lá, 25, capítulo 25, versículo 27, onde está dito que não é bom comer muito mel. O apóstolo Paulo não ficou sozinho nesse tipo de admoestações. A leitura rabínica contém advertências a respeito do uso excessivo do suco doce de uva, sem fermentação. Essa literatura refere-se a tirosh, uma bebida de uva que inclui todos os tipos de suco doces, e mosto, mas não era o vinho fermentado. Ou seja, o que é vinho fermentado, Pedro? Vinho alcoólico, que se for bebido com moderação contribui para a liderança, se for bebido excessivamente leva à pobreza. Quem a bebe habitualmente empobrecerá com certeza. Então, irmãos, aqui fala aqui sobre o vinho, né? Que não pode beber bebida alcoólica quem é pastor. Parece uma coisa muito óbvia, mas tem gente que prega por aí que pode beber. Como é que pode entrar em desse? Eu quero também enfatizar uma coisa. Ser marido de uma só mulher que dê bom testemunho. Eu já falei sobre o testemunho, né? Dos que estão dentro da igreja e dos que estão de fora. Esse marido de uma só mulher é o quê? O cara tem uma mulher só. Ah, Pedro, mas o meu pastor está lá no 29º casamento. Aí eu não sei de nada. Eu estou lendo o que está na Bíblia. Então, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui. Governe bem a sua casa. Governe bem a sua casa, que você vê que tem pastor que tá até apanhando aí da esposa na panelada aí, né? Essa parte de governar bem a casa, eu acho que tem uns que estão faltando. Acho que está faltando governar bem a sua casa. Então, irmãos, aqui a gente viu as 4 características de um bom pastor. Não é só um bom pastor não, viu? Qualquer um que está querendo aí ser consagrado dentro da igreja aí, né? Qualquer um que esteja querendo o cargo de igreja tem que seguir esses modelos aí. O que eu acho interessante hoje, eu vejo isso sempre, né? Desde quando eu era criança, eu tenho presenciado isso. E eu até hoje não tenho uma resposta para saber o porquê isso acontece. Tem muitos líderes espiritual que não consagram a pessoa pastor. Ele simplesmente designa esta pessoa para tomar conta de uma igreja, como se fosse um pastor no caso, mas ele não consagra. Irmãos, é complicado. No Antigo Testamento a Bíblia fala sobre a consagração. O que eles faziam quando trocavam um rei? Eles ungiam o rei, tinha todo um ritual ali, simbólico. Isso tem que ter nos dias de hoje também. Eu não sei por que hoje em dia as pessoas não estão mais consagrando os pastores. Se você, por exemplo, se uma pessoa, hoje em dia você vê que qualquer um hoje em dia é pastor. Tem pastor em tudo quanto é esquina. Mas é o que eu estou falando. A consagração indica que ele não está em rebeldia. Porque se você tem o dinheiro do aluguel para você abrir uma igreja e você não é consagrado pelo pastor para fazer isso, você está em rebeldia.
Tá em rebeldia, tem que ser consagrado, não tem jeito. A consagração é muito importante. Agora eu não entendo porque hoje em dia tem muitos pastores que não estão consagrando mais. Eles colocam o cara lá de frente, lá do ministério lá, e não consagram aí pastor. Eu realmente não consigo entender o porquê isso acontece nos dias de hoje. Mas cada um com a sua, né? Enfim, se você chegou até aqui, que a paz do Senhor seja com todos vós, amém?